Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, passando aqui para abençoar o seu dia, deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está aqui no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, no capítulo 3, os primeiros versículos que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O versículo primeiro que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes, capítulo 3. E o verso primeiro que eu acabei de ler. Tudo há um tempo que Deus escolhe, há uma estação certa, há uma estação preparada para que cada coisa aconteça na sua vida. Há o tempo da juventude, há o tempo da maturidade, tem o tempo de fazer as escolhas erradas, as escolhas precipitadas, mas há o tempo que você pondera, que você pensa, que você analisa, que você põe tudo na ponta do lápis para tomar a melhor decisão, sem ter maiores problemas. Tudo isso é o tempo de Deus na sua vida. Às vezes você está ou esteve nesses dias, nessas semanas, questionando: por que não chega tal bênção para a minha vida? Por que não chega tal vitória na minha vida? Porque ainda não chegou o tempo. Porque quando o tempo de Deus chegar, quando for o tempo determinado, a vitória vai chegar. E certamente o tempo de desfrutar vai chegar. Porque na minha vida, na nossa vida, não é só tribulação, não é só prova. Há um momento de desfrutar, há um momento de ser conduzido ao oásis, há um momento de desfrutar daquele banquete que o salmista Davi disse: preparas um banquete na presença dos meus inimigos, refrigera a minha alma por amor do teu nome, né? É o Salmo 23, né? O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Então, é Deus que prepara, é Deus que providencia, é Deus que está no controle de toda a situação, né? Da minha, da sua vida, está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão divina. Não cai uma folha da árvore sem que tenha a permissão do Altíssimo. Tudo está na mão dele, não se preocupe, nada sai do controle dele. Tudo que acontece na sua vida é para um bem maior, certo? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, tudo que acontece na sua vida, as coisas que você pode explicar, que você sabe explicar, e as coisas que você não consegue uma explicação lógica, né? Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Então, Deus só espera que você confie plenamente nele. Como o salmista também no Salmo 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele vai ouvir o teu clamor. Na hora certa, no momento certo, Deus vai chegar com a providência e vai chegar com o socorro na sua vida e vai te escutar. Você só precisa ser verdadeiro. Diante do amigo, da amiga, às vezes a gente coloca uma capa, não é assim? A gente não transmite a nossa verdade. A gente não deixa transparecer de fato quem nós somos. Mas diante de Deus você não consegue chegar com essa capa. Diante de Deus você não entra, você não consegue acessá-lo através de capa, de maquiagem. Você tem que ir de cara limpa. É só você e Deus. Você tem que ir com a sua inteireza, com a sua verdade. E aí Deus vai te contemplar. E Deus vai, de fato,
Você sabe, né, de todas as experiências que você tem vivido, quando você sinceramente fala com Deus, quando você dobra os seus joelhos, você tem uma resposta do alto. Você vê com certeza o agir de Deus em seu favor. Então, seja verdadeiro, seja inteiro, chegue com a sua verdade diante do Senhor, chegue com o coração quebrantado, porque certamente Ele vai te ouvir, vai mandar o socorro e o tempo determinado de Deus na sua vida para acontecer as bênçãos, para acontecer aquilo que você tem pedido. Às vezes é uma mãe que não consegue engravidar. Eu passei por duas situações. Eu passei por um aborto espontâneo. Eu engravidei, descobri na semana seguinte já aconteceu o aborto espontâneo. No ano seguinte, eu consegui engravidar novamente e a gestação foi uma gestação, teve apenas o saco gestacional, mas não tinha bebê. Foi uma gravidez anembrionária. E depois dessas duas tentativas, o meu médico disse que ainda fiz um tratamento, depois dessas duas tentativas. Consultei um especialista em reprodução humana, mas nenhum me deu nenhuma esperança que iria dar certo. Então, eu parti para a segunda opção, que era a opção da adoção. Meu coração ficou apaziguado com relação a essa questão e eu aceitei, disse, eu então vou adotar. E foi no momento mais difícil, que foi entre os anos de 2020 e 2021, aliás, 2019 a 2020. Foi nesse ano que chegou, né, aquele problema de pandemia e toda trâmite de adoção foi paralisado, né? Tudo parou, né? Então, nesse tempo que tudo parou, que eu já havia esquecido, eu esqueci totalmente dessa questão, porque eu já não contava mais com isso. Eu esqueci que eu havia pedido a Deus, mas eu tinha orado muitos anos pedindo a Deus um filho, certo? E eu tinha colocado dentro do Senhor isso, mas eu simplesmente esqueci. Como passaram esses dois episódios, eu deixei para lá essa situação e acabei esquecendo. Então, foi exatamente nesse período, em dezembro de 2019, eu engravidei e só vim descobrir a gravidez em abril de 2020. A minha filha, que hoje está com 3 anos, eu vim descobri-la, ela já estava no 4º mês de gestação. E eu não tive nenhum repouso naquele primeiro trimestre, né, que precisa ter repouso. Eu não tive, eu fazia os afazeres domésticos, eu levantava, eu agachava com força, às vezes porque eu tenho cachorros, muitos cachorros aqui, então eu ia colocar a comida dos cachorros e não tinha aquele cuidado, porque tem que ter aquele cuidado no primeiro trimestre, né? Eu não tive nada disso. Então, é aquela coisa, quando Deus escolhe, quando Deus determina um tempo, nada vai impedir. Porque se eu fiquei imaginando e pensando depois, meditando, se eu tivesse descoberto no primeiro mês, talvez a gravidez não tivesse nem ido à frente. Eu ia ter muito cuidado, não ia nem levantar da cama, porque já tinha passado por 2 situações, uma situação de aborto. Mas é aquela coisa, Deus faz tudo isso para provar que quando é o tempo dele e quando ele quer, quando está na vontade e no direcionamento dele, as coisas acontecem. Não precisa que ninguém ajude Deus. Não precisa que eu e você coloque a mão para que Deus venha agir. Não precisa, certo? Deus faz tudo sozinho. Ele é supremo e maravilhoso e autossuficiente. Não precisa da nossa ajuda. Muitas das vezes, a minha e a sua ajuda só atrapalha, né? Quando a gente coloca a mão, a gente só chega para atrapalhar. Então, às vezes que Deus silencia na nossa vida, é porque Ele está trabalhando, Ele está fazendo e você não está nem percebendo. Então, foi isso que Ele fez. Eu engravidei e nem sabia que estava grávida, só vim descobrir no 4º mês e deu tudo certo. Porque era um plano de Deus, era um projeto de Deus, era algo que eu já havia plantado em oração, né? Eu já tinha semeado isso em oração há muitos anos atrás. E Deus fez cumprir, somente no momento certo e na hora certa. Não acontece nada fora desse momento e dessa hora determinada por Deus. Guarda essa palavra no seu coração e tenha certeza que o que Deus prometeu, aquilo que você colocou diante do Senhor, você pediu, você derramou as lágrimas, estão no cálice, no odre do Senhor. E no momento certo, Deus vai trazer as suas mãos.
Eu estou falando não só do que a palavra está dizendo, mas eu estou falando porque eu sou prova viva disso, né? Tenho testemunho, né? Posso testemunhar isso que eu estou falando agora para vocês. Minha filha hoje está com 3 anos, para a glória do Senhor Jesus. Então, falo com conhecimento de causa, né? Porque bom é você experimentar, você ser provado, você é experimentado, você é aprovado. E você passa na experiência e fica com bagagem suficiente para passar para outra pessoa, para dar força para outra pessoa e dizer, olha, eu passei por isso, vai dar certo, creia, coloque diante do Senhor, ore, descanse, né? Tem uns momentos de ansiedade, com certeza vai ter muita ansiedade, mas Deus faz aquietar o nosso coração, tá bom? Então fica na paz, fica tranquilo, que o tempo de Deus vai chegar, o tempo determinado vai chegar na sua vida. E eu te abençoo no nome de Jesus, que as bênçãos do divino, do Espírito Santo cubra o teu lar, a tua casa, te proteja de todo mal e te agracie com muita felicidade, com muita graça da parte do Senhor. Se você passou por aqui, nos escutou, ficou conosco até o final, se inscreva no nosso canal, nos dê esta honra, esta alegria de estar aqui compartilhando com várias pessoas e também nos dê a alegria de ouvir a sua história, de orar por você. Me diz de onde você está falando, de onde você está escutando, né, este vídeo, onde você mora. Deixa o teu comentário. Só teremos felicidade em lê-lo e orar por você também. Nós te abençoamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos um feliz dia, em nome de Jesus Cristo.